Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 245. Estou aqui com ele, Lucas Latorre, um cara que eu conheci através da página Everton Brasil, né, do meu amigo que eu trouxe aqui inclusive já no podcast. E eu fiquei muito curioso em saber como é que o Lucas torce para um time que chegou à Premier League recentemente, né, mas é um time que até então desconhecido por boa parte do público brasileiro, acredito eu. Mas cara, muito obrigado por você ter citado o convite, se apresente, fale quem você é. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Fala, Jonathan e queridos ouvintes, é uma honra estar aqui presente. Um abraço também pessoal do Everton Brasil. Conheço uma galera, tem um amigo meu chamado André, não sei se foi com ele que você falou, ele tem até o André Everton até. Então, eu conheço ele também, então, enfim, um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo. É uma honra estar aqui, como eu falei, e, cara, meu nome é Lucas Latorre, né, eu tenho longos 30 anos, trabalho hoje com comunicação de forma geral, né, sou formado em jornalismo e, enfim, estamos aqui para falar de Norwich. Eu sou do Rio de Janeiro e torço para esse time já há uns bons anos, desde 2005 aí nessa jornada maluca, desde 2009 com a página. Da hora, 2005 você tinha quantos anos? Cara, eu acho que eu tinha 8 anos, tô com 8 anos. Era muito 8 para 9 anos. Foi bizarro, passa muito rápido. Eu tava esperando meus pais, eu tava na cama assim, sentado na quina da cama, esperando meus pais, que eles estavam se arrumando pra gente, acho que um casamento, coisa assim. Aí passando de canal, tava passando Norwich e Manchester United na TV. E aí o Norwich, usando amarelo, que é minha cor favorita, e tinha um canário no escudo, né? Que é uma coisa muito, pra mim, especialmente, é muito pessoal, porque durante um bom tempo da minha vida, eu ajudei meu avô a criar pássaros, porque meu avô, ele resgatava, aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, tinha, né, um lugar ilegal de venda de pássaros, chamado, na Feira de São Cristóvão, né? E aí meu avô tinha a licença do IBAMA para poder resgatar esses pássaros e cuidar deles, só que muitos deles não podiam voltar para a natureza. Sim. Então, muitos deles, os canários, por exemplo, ficavam comigo, que eram pássaros mais tranquilos, assim, de cuidar. E aí eu acabei gostando do pássaro e das cores. E aí, curiosamente, o destino me apresentou o Norwich. E aí, desde 2005, eu continuei torcendo do meu jeitinho, né? Porque na época eu não tinha uma internet muito boa. Eu só fui começar a conseguir assistir mesmo mais jogos em 2009. Naquela temporada de 2005, eu só consegui ficar sabendo em highlights do jogo contra o Newcastle 4-4, que teve um gol que ficou famoso, que o Youssef Safri chuta de fora da área. A bola bate no travessão e entra um golaço, 4-4. E claro, né, no jogo contra o United, o Norwich vence, né, por 2-0 no Carroll Road. E a torcida naquele jogo, né, também me encantou muito, porque eu não sabia da situação do time naquela altura, não sabia o quanto significava vencer. E a torcida quase invadiu o campo, de tanta comemoração. E eu falei assim, cara, pra mim isso aqui é futebol. E aí, foi apaixonante, assim, né. Foi amor à primeira vista, foi o que me fez gostar do Norwich. E aí, desde 2009, eu acompanho porque eu fui pesquisar no Google, né, já com uma internet melhor, eu não sabia o nome do time, falar o nome do time, né? Eu botei Canarinhos FC no Google. E aí apareceu lá, Norwich em primeiro lugar, League One. Eu, caraca, Norwich tá em primeiro, na primeira divisão. Aí eu comecei a olhar, peraí, mas por que tem uma liga acima da League One e acima dessa liga tem outra liga? Aí eu entendi que o Norwich tava na terceira divisão. E aí eu era muito supersticioso. Talvez ainda seja. E aí eu falei, não, vou criar alguma coisa pra poder acompanhar o time, que isso vai fazer o Norwich subir. Olha, vocês podem acreditar ou não, mas na época deu certo. O Norwich subiu da terceira pra segunda, da segunda pra primeira e ficou mais 2 ou 3 temporadas na primeira divisão antes de cair. Então, assim, na época foi bem divertido, assim, né? Porque era muito difícil ver os jogos no início. E quando chegou na época da Premier League, né, tomou uma proporção que nem eu esperava em 2011. A ponto do clube vir falar comigo e meio que me reconhecer, né, como um Global Canary, que é como eles chamam. Hoje existe outras nomenclaturas, porque criou-se um membership, né, que é como se fosse o sócio torcedor deles, voltado para quem é de fora da Inglaterra, né, então eles chamam de International Membership, mas o termo, assim, né, por os Lucas de todo mundo, é Global Canaries. Então tem torcedor do Norte no Japão, Berlim, Itália, os italianos são malucos também. Então tem uma galera aí espalhada no mundo que faz a mesma coisa que eu faço, que eu não tinha ideia. Enfim, manda bala aí, que eu tô falando pra caramba. Da hora, não, pô, tá show. Tá show. Mano, muito da hora, velho. A tua história, ela se parece muito com outro time que eu torço também, que é a Fiorentina. Comecei a gostar da Fiorentina no PlayStation 1. Eu sempre me confundo se era PlayStation 1 ou era o 2. Não lembro, assim. Mas era algum desses PlayStation quando tava no início ainda. E eu lembro de ter... Eu e meus amigos, a gente tinha uma brincadeira de fazer assim, liga contra liga, time contra time. A cada time por ordem alfabética. Então, por exemplo, você joga com
com a Liga Espanhola, eu jogo com a Liga Italiana. Aí vamos lá, Atalanta, né, letra A. Aí vamos até... Aí, se você ganhasse, você continuaria com o time. Se você perdesse, você tinha que ir pro time seguinte. E aí, eu ganhando e perdendo, até que eu cheguei na letra F da Itália e cheguei na Fiorentina, né? Uhum. E aí, quando eu vi o uniforme da Fiorentina, eu vi os jogadores que estavam lá, e aquela cor roxa, né? Lilás, assim, que não é muito um comum. roxo diferente de qualquer outro roxo, né? Até hoje. É muito único da Fiorentina. Exatamente. E aquilo me encantou. Só que assim como você, eu não tinha acesso à internet, acesso a nada. Fiquei com a Fiorentina guardada num lugarzinho no meu coração pra anos depois começar a acompanhar. E hoje eu assisto todos os jogos, sou maluco. Inclusive minha namorada fica doida porque eu torço pra vários times, então eu tenho que assistir Everton, Fiorentina, Barcelona e São Paulo Futebol Clube, que são os times que eu torço. E aqui em Rio Branco, né, eu sou do Acre, não sei se eu te falei, eu torço pro Atlético Acreano, que é o time que agora tá na segunda divisão. Enfim, aí tem que ir pro estádio. É um losango, né? O escudo, né? Exatamente. Sei qual é. Pô, você conhece o Galo, velho? Puta que pariu, da hora. Conheço. Pô, eu gosto muito do futebol brasileiro. Divisão, não, mas tinha uns empresários investindo no Atlético Acreano, não tinha? Teve uma época que tava tendo um pequeno destaque, assim. Não tinha, ou eu tô confundindo? Nessa época que teve destaque, foi o Álvaro Miguel, né, que inclusive é meu maior ídolo no time, que é um técnico, que ele é professor de educação física, professor da UFAC, né, que é a Universidade Federal do Acre, e ele começou a treinar o time e ele investiu nos moleques daqui mesmo, tipo de Rio Branco. Ele foi na contramão dos times aqui, porque os times aqui, eu acho que é comum a todo mundo que não tá no eixo e que tem que jogar um campeonato estadual, faz grandes contratações pra tentar uma vaga na série D, né, que são 2 vagas, jogar a Copa do Brasil, enfim, pra ter um calendário, porque se você é um time do Acre, não ganha e nem fica em segundo lugar no estadual, você não tem calendário mais, você passa o ano todinho sem nada pra jogar. Então ele foi na contramão, ele montou um time só de jovens e pessoas que eram alunos dele, inclusive, que ele investiu, e ele ouviu, certa vez, alguém falar que um time do Acre nunca chegaria à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e ele tomou isso como inspiração. Ele falou, eu vou fazer chegar. E ele quase chegou, né? A gente perdeu pro Cuiabá, inclusive, Cuiabá esse que virou o Cuiabá que agora, né? Mas não teve investimento. O time que teve investimento que foi o Independência e o Vasco do Acre, né? Também teve o Independência, que é o mesmo investidor. E aí, infelizmente, a diretoria que está atualmente é uma diretoria muito ruim, pior do que a anterior, inclusive. Mas enfim, eu não quero entrar nesse assunto que eu já vou me irritar. Tá bom. Mas voltando ao que eu tava falando, e aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar pra Fiorentina e a torcer. Agora eu fico curioso, assim, porque muita gente me pergunta, né, pô, torce pro Everton, não sei o que, pai e tal. Só que eu torço pra um Everton, o Everton foi o time mais recente que eu comecei a torcer, tá? Todos os outros times eu torço já há muito tempo. Eu torço pro Barcelona desde o Ronaldinho Gaúcho, eu torço pra Fiorentina desde 2007, eu torço pro São Paulo Futebol Clube desde que eu me entendo por gente. Agora, o Everton, ele de fato é o time que eu torço mais recentemente por conta do Richarlison. Eu só sou torcedor do Everton por causa do Richarlison, inclusive na despedida dele. Fiz um post lá no Instagram e tal, ele recompartilhou, né? Poxa, fiquei muito feliz. Então, assim, eu torço por um Everton já que é o Everton. Mas você torce por um time que não era a primeira prateleira da Premier League, né? Não é um time tão reconhecido. E eu queria que você contasse um pouco pra mim como é que se deu isso na tua vida, né? Tipo, como que você começou a acompanhar, quais foram os jogos que mais te marcaram, e assim, como é que você fazia pra torcer e acompanhar morando tão longe, né, do time? Tá. Então, em 2009 já era um momento onde eu conseguia acompanhar o time pelo nosso querido site do Sete Mares, Tarreta Vermelha, Tarreta Roja. Sim. Roja Directa, né? Então eu tinha uns mecanismos dos Sete Mares lá pra conseguir. Mas quando não dava, tinha um torcedor do Norwich, gringo, né, em inglês, que compartilhava o áudio da Rádio BBC Norfolk no YouTube. Ainda dava pra fazer isso. Ele botava uma tela preta e botava a rádio. Então eu conseguia ouvir. E muitas vezes só tinha eu ouvindo. E eu falava pra ele, cara, por favor, deixa aí o jogo pra eu poder escutar. E a campanha daquela League One, daquela Championship após subir da League One, foi muito marcante pra mim, porque tiveram alguns jogos, e aí já respondendo, vou responder parcelado, né, os jogos que você falou. Foi muito marcante porque o Norwich começou a ganhar muitos jogos importantes na época que eu comecei a conseguir ver. Porque quando eu peguei a League One, já tinha acabado, o Norwich já tinha passado já pra Championship. Subiu junto com o Leeds e o Millwall. Se eu não me engano, foi Norwich primeiro, Leeds em segundo e Millwall terceiro, ou Millwall em segundo, Leeds em terceiro. E aí eu peguei o Norwich vencendo o Ipswich
dentro e fora de casa, 4-1 em casa e 5-1 fora, e o Ipswich é o maior rival do Norwich, tá há 16 anos sem ganhar do Norwich. No TikTok eu viralizei porque eu fiquei comemorando 15 anos, aí já era. Um monte de gente foi lá zoar, enfim. Não foi uma viralização do jeito que eu gostaria. E aí eu peguei o Norwich vencendo também contra o Derby County, onde o Simeon Jackson, ele faz 3 gols na partida e o terceiro gol é nos acréscimos, tá no fim do jogo, e aí vira um pandemônio, porque o Norwich vira pra 3-2, e aí aquele resultado garantia o Norwich já, tipo, basicamente classificado, precisava ganhar mais um jogo, alguma coisa assim, não lembro mais do contexto. Esse foi em 2010. E por fim o jogo contra o Portsmouth, que é um jogo que eu consegui assistir por inteiro e não fatiado. Porque esses jogos que eu mencionei antes, eu tinha que ficar vendo num programa bem característico de canal inglês, que são 5 caras numa mesa e eles ficam chamando uns repórteres de campo ao longo dos jogos. E aí, quando saía gol, eles mostravam o lance do gol. Então eu via assim. Eu esqueci qual era o nome desse programa. E aí o jogo do Portsmouth passou completo e eu consegui assistir nesse site aí do 7 Mares. Por completo. E eu lembro até hoje do gol de peixinho que o Simeon Jackson dá e garante de vez o Norwich de volta à Premier League em segundo lugar. Em primeiro quem subiu foi o Queen's Park Rangers, aquele Queen's Park Rangers, cheio de investimento. E o Norwich na cara e coragem mesmo, como sempre foi. E aí quando vai pra Premier League, tudo fica mais prático de ver, porque aí a ESPN começa a transmitir. Aí eu começo a ter jogos marcantes que eu vi até o fim, além daquele do Portsmouth. Eu posso citar um do seu querido Everton, onde o Grant Holt e o Kei Kamara fazem 2 gols no finzinho do jogo, acho que era 90 e 93, e viram o jogo pro Norwich no Carrow Road. Aquele jogo foi loucura, eu 9 da manhã gritando em casa sozinho, acordando vizinho, num sábado, assim, coisa de maluco mesmo. E os jogos contra o United, pra mim, tem um gosto especial, porque além de ter sido o primeiro jogo que eu vi e o Norwich venceu, eu sempre tive um certo ranço do United, porque eu peguei o bom e velho Fergie Time, né, e o Fergie Time já jogou muito contra o Norwich. Tem um jogo nessa volta do Norwich pra Premier League, que o Norwich estava empatando com o United, e o Norwich fez um jogo lindo. O Holt fez um golaço, falando da entrada da área, e aí tem um lance que o Evra, ele toca a mão na bola, o juiz não dá o lance, e aí ele arma um contra-ataque que o Giggs faz o gol da virada nos acréscimos, no Fergie Time. E isso me deixou com um ranço do United inacreditável. Inclusive, o que tá acontecendo agora com o United, praga do Norwich. Ou minha, né? Não sei. Brincadeiras à parte, eu gosto muito dos jogos contra o United. Tem um especial que é o gol do Pilkington. Eu não lembro agora se foi na segunda temporada que o Norwich ficou em sequência na Premier League, acho que 2012, que ele faz um gol de cabeça, se não me engano, de cabeça, e o Norwich vence de 1-0 nesse jogo. Então, assim, tem jogos que são marcantes por isso, tem jogos que eu posso mencionar que é FA Cup também, vencendo nos pênaltis contra o Tottenham. Então, assim, tem jogos marcantes, né? Mas eu diria que aí esse Portsmouth, o jogo contra o Everton e essa vitória contra o United, com o gol do Pilkington, seria o meu top 3, né? Se eu não fosse contar com o primeiro jogo que eu assisti. Sobre como é ser Norwich, né? Cara, no início é sempre a galera querendo tirar sarro, né? Ah, por que você torce pro Norwich? Então o time não sei o que, estamos dizendo aquela. Mas olha só, assim, se tu for torcer pra time por causa de troféu, qual é teu vínculo com o time? Teu vínculo com o time é com o time ou é com o troféu, entendeu? Então, assim, até ontem, o Manchester City, cara, não era esse time. Até anteontem, o Chelsea não era esse time. E até anteontem, o PSG muito menos. Então, assim, é complicado, entendeu? Eu não posso ser a pessoa que vai julgar quem escolhe o time, mas eu posso dizer que você não deve, pelo menos não deveria, escolher o time pensando no troféu que ele tem ou no elenco que ele tem, porque isso não é uma coisa natural, eu acho, né? Eu acho que você acaba torcendo pro time e algo te conecta com ele. Foi meu caso. Eu não esperava que eu ia assistir aquele jogo e ia começar a torcer pro Norwich. Foi uma coisa meio que do coração ali na hora e beleza. Desde então eu comecei a torcer pro Norwich. Então, assim, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? É o sentimento. E tudo bem se a pessoa torce pra um desses times que eu mencionei só de exemplo, né? Até porque tem outros que as pessoas não sabem que também foram comprados várias vezes, tipo o Manchester United. É um outro time também que nos anos 90, que se não tivesse sido vendido, talvez não teria essa força toda, né? O United, ele tem acho que 3 ou 4 falências ao longo da sua história. Então, assim, e aí, se não tivesse colocado dinheiro, poderia não ter o mesmo efeito. E hoje, com o dinheiro, tá na situação que tá. Então, eu entendo as pessoas que torcem pra esses times. O que eu não entendo é quando você escolhe um time só por uma questão meio vazia, assim, que é, ganhou a Champions League, ganhou algum troféu que eu valorizo, ou, sei lá, tem um jogador X ou Y, que aí você torce pro jogador, não torce pro time, né? Mas tudo bem, cada um faz o que quiser. Aqui, uma outra coisa que tinha muito, né,
era uma questão de tipo, tu tá torcendo pra um time que provavelmente nem sabe que tem torcida no Brasil. Só que aí é que tá, o Norwich tem uma coisa muito diferente com isso, né? Tem essa questão dos Global Canaries que eu te contei. O Norwich, ele é muito diferente como torcedor, eu não sabia disso, né? Eu fui descobrindo em 2011. Quando, em 2011, o Johnny Lally, que era o diretor de comunicações do Norwich na época, depois ele foi pro Leicester, naquela campanha do Leicester que ele foi campeão da Premier League, ele me entrevistou e me transformou, vamos dizer assim, num membro oficial do Norwich. Membro que eu falo é torcedor, tá? Grupo de torcida. É porque eles falam members lá e eu fico isso na cabeça. E me explicou toda a fanbase, todos os grupos de torcedores que o Norwich tem em torno do mundo, e que eles realmente se importam com isso. E aí ele me mandou um monte de coisa pra eu me sentir mais pertencente. E aí, de 2011 pra frente, eu vi que aquilo dali era uma coisa muito especial, que outras pessoas poderiam acabar querendo ter algo como eu tive. Então, eu decidi expandir, né? Antes eu só fazia o blog e o Twitter, né, do Norwich. Hoje o blog virou site. E aí eu transformei, que era texto em áudio. Mesmo assim, tô estranho atrasado. Peço perdão pra quem me segue e tá ouvindo aqui. E aí, a partir disso, pessoas que viram meu jeito de torcer começaram a se interessar pro Norwich, começaram a ver os jogos, começaram a estudar mais sobre o time e se apaixonaram também, entende? Eu não sei se fosse eu o caso de torcer para um time mais midiático, vamos dizer assim, como que seria? Porque o problema de um time com uma base tão grande, tipo um Barcelona ou um Arsenal, é que não tem como esses times darem a atenção que o Norwich dá. E isso é o que torna o Norwich especial, entendeu? Então, eu não sei se eu teria o mesmo espaço que eu tive com o Norwich se fosse com outro time. E isso também é uma coisa muito, muito fundamental nessa minha história com o Norwich. E aí, em 2014, a torcida de lá, por conta da Copa que teve aqui no Brasil, começou a fazer uma campanha para me levarem para lá. Felizmente não deu certo, porque eu era muito jovem, acho que não ia dar certo isso. Mas o clube tomou mais conhecimento ainda do que estava acontecendo ali, porque os ingleses começaram a me seguir mais e mais ao longo do tempo, não só os brasileiros, mais até os ingleses do que os brasileiros, porque eu também fazia um esforço muito grande para entender a cultura do time. Eu sei a história do Norwich inteira. Eu literalmente tinha uma série de conteúdo de vídeo que também está atrasado, peço perdão, que é de cada década do clube, explicando a história e tal. Tem a versão estendida no YouTube já pronta, mas a resumida tá atrasada. Então, assim, eu me esforcei também para aprender muito sobre a cultura do clube, porque eu vi que era algo verdadeiro, era algo de verdade, assim, no sentido de eles se importam. E aí, em 2018, já com mais ou menos aí umas 10 a 15 pessoas desse grupo, né, do Norwich, que eu fui criando e também com as redes sociais, o clube me convidou para ir para Inglaterra, conhecer, né, o Norwich pela primeira vez. E aí, em 2019, eu comprei a passagem e o resto foi basicamente tudo na conta deles. E foi meu conto de fadas, assim, né? Meu conto de fadas da vida real, que foi como os jornais lá colocaram. E aí, assim, eu apareci até na Sky Sports, cara. Eu dei entrevista pra Sky Sports, assim, tipo, que é isso? O que tá acontecendo? Eu jamais ia imaginar que era nesse nível que eles se importavam comigo, né? E com os outros torcedores também, só que comigo parece que tinha uma coisa mais... Caraca, um maluco lá do Brasil que torce pra gente, pô. E o cara é fanático, né? Realmente ele se importa também com o time, ele opina e tal. E eu nunca ganhei um centavo, tá? Isso também é importante. Eu sempre fiz tudo que eu fiz pelo Norwich sem intenção de comercializar nada. Tudo que a gente faz na comunidade brasileira do Norwich é totalmente sem fins lucrativos. Ou a gente faz camisa e manda pra todo mundo, cachepol, não sei o quê. Aí então todo mundo faz um ratatá e aí distribui, entendeu? A gente dá um jeito. Mas enfim, eu acho que tô me perdendo um pouquinho na resposta, mas o que eu quero dizer é que nessa jornada toda, eu acabei não me importando muito com o que as pessoas dizem, porque sempre teve piadinha e coisa do tipo. Já até discuti vez ou outra com alguns, e que não vale a pena também, porque eu não vou conseguir mudar a visão da pessoa e a pessoa muito menos a minha. Então é uma briga meio besta, assim, né? Mas é que, às vezes, no sangue quente, tu acaba caindo na pilha. Mas, assim, no fim, é tão gratificante torcer pra um time como o Norwich, que se importa com o torcedor, que você esquece de qualquer outra coisa. Você não se importa com o troféu, ou com a segunda divisão, ou com o nível técnico dos jogadores, ou com o investimento que o time tem. Você só quer que o clube seja um exemplo que ele é pra você, mas que pros outros também. Eu quero que todo brasileiro que torça pro Norwich viva o que eu vivi. Porque senão qual é a graça também, sabe? Se ficar tudo guardado pra mim e eu não puder falar assim, gente, olha só, que maneiro isso aqui. E eu sei também que, porque muita gente também fica zoando assim, o time tal do Brasil é maior que o Norwich. Eu falo, beleza, mas o time aqui do Brasil jamais ia me ver. Aí eu até falo assim, às vezes, pô, e teu time? O que teu time fez pra você? O Norwich fez isso pra mim. A pessoa não tem resposta, porque de fato é muito difícil o time brasileiro ter esse nível de carinho assim, pelo torcedor daqui. O que é terrível, eu não acho isso legal. Eu acho isso ruim. Acho que os times brasileiros, ainda mais com o volume enorme de torcedores que cada time tem aqui, deveria olhar com um carinho que o Norwich olha pros seus torcedores, entendeu?
falando de Brasil, que é um país continental, né? Por exemplo, a quantidade de torcedor que o Vasco e o Flamengo tem no Brasil é gigante para ficar concentrado só no Rio de Janeiro. Mesma coisa serve para São Paulo, serve para Corinthians, enfim, serve para aqui no Acre. Acho que a escala é essa: Flamengo, Corinthians e São Paulo, de maior torcedores aqui. E aí você vai na região norte inteira, tirando obviamente o Pará, né? Que o Remy Paysandu lá é muito grande, mas a região norte toda é times do eixo, né? Nordeste também é muito grande, tirando Pernambuco ali, né? E Ceará, que já tem uma cultura já grande com times locais. Mas enfim, a gente tá falando de times gigantescos que são de uma cidade, mas que tem torcedor no país todo, né? Então acho que esse ponto que você falou é muito, muito interessante. E eu tenho uma coisa comigo, velho, em relação a time de futebol e a paixão, que de fato é algo muito irracional. É irracional e é pura paixão. É puro coração, Porque, por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo que mais se assemelhe com o que eu quero falar. Quando eu vou me arrumar pra sair, por exemplo, vejo que a minha blusa não tá legal, o que eu faço? Eu vou lá e troco, né? Ou quando eu costumo ir no restaurante, esse restaurante começa a fazer comida ruim, o que eu faço? Eu mudo de restaurante. Time de futebol, quando ele começa a perder, por que a gente não muda também? Tá perdendo demais, tá quase caindo, vou torcer pra outro time agora. Ninguém faz isso. Então, se ninguém faz isso, é o sinal de que não é algo trocável, não é algo de momento, não é algo assim sabe? Eu tô vivendo esse ano com o São Paulo Futebol Clube um dos momentos mais terríveis, assim, que eu já pude viver com o time. Já teve 2013, já teve 2017, teve momentos que a gente chegou perto de cair. Você mas tem o cenário... Desculpa te cortar. 29. Então tu pegou um São Paulo muito bom também. Peguei. Aquele São Paulo dos anos 2000 ali. Mas eu era muito criança, assim, eu não tinha o ímpeto, assim, de viver, tá ligado? Mas eu não tenho que reclamar, não. Principalmente na era Muricy, 2006 até 2008, fui muito feliz. Mas também foi só, né? Não, era uma geração muito, muito boa, pô. Tu acha que o Brasil torceu pro... Bom, quase todo o Brasil. Torceu pro Mundial contra o Liverpool em 2006. Eu lembro, eu torci pro São Paulo ganhar aquele Mundial. Era um time muito bom. Eu trabalho no 365 Scores, né, no aplicativo de informações esportivas. Não é o Best 365, é o 365 Scores. E aí a gente entrevistou no nosso podcast lá, o Bastcast, o Perdigão. E ele comentou essas coisas do São Paulo. Aí tu falou do São Paulo, eu lembrei das finais, né? Porque o São Paulo pegou, acho que logo depois pegou o Inter na final, né? Foi consecutivo. 2005 São Paulo campeão, 2006 vice. Era um time muito bom. Mas enfim, desculpa, não quis desvirtuar. Não, de boa. Aí esse ano é o ano que eu de fato, tô desde o ano passado dizendo, o ano de 2025 é um ano para não cair, é um ano que a gente vai lutar contra o rebaixamento. E para um time que nem o São Paulo, é a pior das crises, assim, né? A gente se orgulha disso, né? De ter 3 mundial e nunca ter caído. É o nosso maior orgulho, assim, de poder falar, de poder bradar. Mas, assim, com os meus outros times, com o Everton, por exemplo, isso é uma realidade comum pra mim, sabe? Tipo, quase todos os anos, desde que eu comecei a torcer pro Everton, a minha sensação é essa, não caindo tá ótimo. Eu não tenho prognóstico ir para uma Champions, ir para uma Europa League, ir para uma Conference League, muito menos. Então, tirando para os mais novos que estão ouvindo, o Everton é um time gigante da Inglaterra. Gigante. É porque hoje o Big Six é muito mais falado em relação ao poder comercial do time, né, financeiro, não questão de troféu e tal, porque o Everton, se a gente fosse pegar pro troféu na primeira divisão inglesa, é para estar nesse Big Six aí tranquilamente. Com certeza. Mas é bizarro, né? Futebol é muito momento. Muito momento. Então, assim, para você ver como são duas realidades diferentes, né? De times e sensações diferentes. Eu fui vice 2 anos consecutivos com a Fiorentina da Conference League. Quanto que isso foi dolorido para mim, que ao mesmo tempo foi a maior coisa que eu pude viver com a Fiorentina, não dá pra explicar. Tipo assim, ao mesmo tempo que foi uma frustração, assim, caramba, chegamos tão perto, perdemos pro West Ham. No ano seguinte, tão perto, perdemos pro Olympiacos. E assim, terceiro ano, batemos uma semifinal. Mesmo que, caramba, a gente chegou muito perto do título, mas foi a única vez que eu consegui ver a Fiorentina chegar tão longe no cenário europeu, tá ligado? Então, assim, eu vou dando todos esses exemplos de time que eu torço para entender que tudo é questão de momento, mas também tudo é questão do tamanho que o time tem. E além disso, o que o time propõe pro torcedor, né? Porque você falou, talvez outro time não conseguiria, não fizesse o que o Noche fez. E de fato, isso é uma identidade do time, isso é a identidade do clube, né? Só esse clube tem essa identidade e esse tratamento com os torcedores. E eu acho também que é muito uma questão de cultura também, né? O torcedor brasileiro, times brasileiros, tem muito uma questão de você tem que me dar, você tem que ganhar, você tem que ganhar.
tem uma aspas que alguém começou a falar e eu concordo muito, que é: o brasileiro gosta de vencer. Se não vencer... isso dá pra ver muito lá, cara. Nas 2 vezes que eu estive em Norwich, eu fico batendo nessa tecla do... Assim, né? Uma das conversas que eu tenho mais com a galera que tá dentro do clube às vezes, eu sinto muito que a cidade em torno do... Que a cidade e o clube é quase uma coisa só, basicamente, né? É muita união ali. O Norwich basicamente leva na camisa que literalmente está escrito, né? Não nessa, mas nas atuais agora sempre fica escrito, né? Os princípios do clube. E aí, em nenhum desses princípios tem aquela coisa do assim, não temos medo, vamos dizer. Por quê? Na verdade, tem ambição. Um dos princípios é a ambição. Mas falta o bater no peito e falar: a gente não tem medo. Por quê? Não que o Norte seja um time covarde, não é isso. Mas tu chega lá e a galera talvez não seja nem medo, seja acomodação, a palavra melhor. Tu chega lá e vê que as pessoas são acomodadas com a situação do Norwich ser um time de médio porte, vamos dizer assim, na estrutura do futebol inglês. Sim. E eu falo pra eles: cara, vocês têm que chegar e olhar pro Manchester City e falar assim: cara, são 11 homens que estão ali do outro lado. Eu não tenho medo de vocês. Eu sei que eu vou ganhar de vocês. É uma coisa muito mais psicológica que falta nos times ingleses até, não só no Norwich. Sim. Que eu acho que hoje os times brasileiros do Mundial de Clubes estão até mostrando isso, né? Exato. Porque vão ter desculpas, né, do lado europeu da história, mas olhando pra pirâmide inglesa, a desculpa já tá do lado dos caras. Então, pra gente que torce pra um time que tem um nível inferior, é falar: cara, não tenho nada a perder aqui. Esses caras que estão do outro lado não são nada. Mas aí chega assim, quando você chega na Inglaterra, vai conversar com a galera, é meio que já enraizado essa aceitação de que we are just the little Norwich. Algo assim, que eles têm uma frasezinha que é uma frase pejorativa que é usada contra o clube, que eles usam pra apalavrar a imprensa sobre o clube, né? Sim. E isso é muito ruim, eu acho que isso acaba afetando a moral do time, e é uma coisa que a gente aqui no Brasil, os times brasileiros, tem uma soberba que é exagerada, mas que é boa, entendeu? E falta isso lá, né? E eu acho que quando a Fiorentina fica batendo ali na final, e olha que eu acho a Fiorentina gigante, não acho a Fiorentina um time pequeno, não, nem médio, da Itália. Aliás, tem uma camisa da Fiorentina com a estampa da Nintendo que é linda, linda, linda. No dia eu vou pegar essa camisa. É loucura. Uma manga longa, né? Da Fiorentina. Pô, eu só não boto o nome de argentino, mas é tudo bem. Vou botar Batistuta, né? Aí fica complicado. E nem Edmundo, mas Eu tenho uma caneca do Batistuta. A Fiorentina batendo essas finais, cara, mostra novamente que o futebol não é dinheiro. Porque se você for olhar, beleza, perdeu pro West Ham, que tem mais investimento, porque a Premier League é a liga que melhor paga. Mas é 11 contra 11. Entendeu? O Olympiacos, não é isso tudo. Mas também tem um time que bate de frente com a Fiorentina, então foi uma final mais equilibrada. Agora, vai chegar um momento que provavelmente a Fiorentina e outros times do mesmo nível vão começar a entrar na Europa League e começar a bater de frente com outros times. E isso, para um time como o Norwich, é uma coisa que a gente que tá aqui do meu lado da história começa a olhar e falar assim: caraca, dá pra chegar lá, entendeu? Mas o problema do Norwich é um pouco diferente. Falta um pouco mais de soberba, mesmo que seja exagerada, nos times de menor porte da Inglaterra, e que talvez vendo outros times que não são os top 3 de cada liga, tipo a Fiorentina, chegando em final, isso sirva como inspiração, entendeu? Pra olhar e falar assim: cara, é 11 contra 11. Com certeza, e o futebol ele muda muito, né? Assim, ele mudou e muda muito a cada ano, né? A gente vê agora o bagulho das SAFs, que eu acho muito positivo. Assim, o Botafogo não seria o que é hoje se não fosse uma SAF, né? Pra salvar. E a gente não tá falando de um time que não era nada e virou alguma coisa por causa da SAF. Não, o Botafogo já é um time profissionalíssimo, né? Inclusive, Botafogo é tradição, né? O PSG é um time inventado. Eu sempre tive ranço com o PSG, então todas as vezes que eu tiver a oportunidade de torcer contra o PSG, eu irei torcer. Né? Porque eu tenho um certo ranço deles. Até quando o meu maior ídolo, que é o Neymar, jogava lá, eu não conseguia torcer pro PSG, eu só assistia jogos do PSG. E o Neymar estava, quando o Neymar saía, eu parava de assistir, mudava de canal. Mas eu vou te falar, eu tenho um ranço maior até com o Chelsea do que com o PSG, porque o Chelsea que abriu as portas para isso acontecer, né? Para esses times surgirem do nada, né? E as pessoas esquecem disso. Lá no iníciozinho dos anos 2000, tirou o Shevchenko do Milan, começou a contratar todo mundo. E não tinha fair play financeiro, não. Naquela época era bagunça. A UEFA já foi selva também. Então, e fora que esses times de dinheiro infinito, né? Com macete do Brasfoot, eles têm manobras, né, para poder burlar as leis
da UEFA. Por exemplo, sei lá, tava especulando muito que o Gabriel Sara iria pro Manchester City, né? O Gabriel Sara foi um destaque recente do Norwich, né? Foi o primeiro brasileiro do Norwich. E aí... Não sabia que tinha sido o primeiro brasileiro. Não, foi o primeiro. E aí, assim, ele... Inclusive do seu São Paulo, né? Ele tinha propostas melhores da Premier League. E aí ele foi pro Galatasaray com uma oferta pior pro Norwich. Só que ele aceitou a do Galatasaray. Então teve que ser feita a vontade do jogador. E aí o que se especulou na época? Ele foi vendido pro Galatasaray porque o plano do Gabriel Sara era ir para o Manchester City no futuro. E aí é mais jogo pro Manchester City ter que comprar do Galatasaray, que vai ser mais barato, não vai ser em libra, do que ter que comprar do Norwich, que vai com certeza jogar o preço lá para 40 milhões de libras. E aí, naquela hora de fazer a balança do fair play financeiro, seria pior pro City. Não sei se o City vai comprar o Sara um dia, ou se vai, ou se nem vai comprar, né? Mas na época o que foi explicado é que isso poderia ser uma manobra, né? De empresário para já pensar lá na frente. Então, esses times e tal já tem uma certa escapada que os times que não têm esse mesmo investimento não tem como fazer. Então, de qualquer forma, mesmo com fair play financeiro, na Europa, é muito surreal essa questão do investimento. E o Norwich, até mudando um pouquinho do tema, é um time que desde que foi comprado pela Delia Smith, que é torcedora do Norwich, mora na região. Delia Smith, em resumo, é como se fosse uma Ana Maria Braga da realeza. Vamos botar assim. Ela comprou o Norwich, tirou o Norwich das dívidas com o dinheiro dela e transformou o Norwich num clube sustentável. Hoje o Norwich tem 90 anos, então ela vendeu o clube agora recentemente. E ele é um cara famoso, bilionário de MLS e tal. Só que ele ficou 3 anos só aprendendo com a Adélia como era o clube, qual era a filosofia do clube, para ele ser aprovado pelo Canaries Trust, que é como se fosse o conselho do Norwich. Então, assim, e é um conselho formado por torcedores do Norwich, que tem ação societária no clube, tem voz ativa dentro do clube. Então o cara ficou 3 anos para comprar, e esses 3 anos ele ficou botando dinheiro como investidor. E aí, agora que ele chegou, ele entendeu como funciona o clube, e aí a ideia é manter essa sustentabilidade. O que é essa sustentabilidade? O Norwich, craque o Norwich faz em casa, vamos dizer assim. Cria o jogador em casa, vende, mas também não faz uma venda do time inteiro, né? Vende um ou outro, faz uma grana, investe em um ou outro jogador. Então é uma coisa sustentável, que se amanhã ou depois o Mark Catanazzo falir, o Norwich não vai ficar dependendo do dinheiro dele. Porque essa era a filosofia da Adélia. A Adélia era dona do clube, mas não canibalizava o investimento dela no clube para que se um dia, se ela saísse, o clube não entrasse em administração. Porque quando ela comprou o clube quase foi para administração. Então, assim, é uma filosofia de mercado que é totalmente o contrário que esses times que tem dinheiro infinito pensam, porque eles não precisam se preocupar. Então, o que tem gastar 40 milhões no zagueiro que, na verdade, foi 80, né? O Harry Maguire do Manchester United, não foi 80 milhões, uma coisa assim. E depois veio acho que o auge dele foi fazer aquele gol, né? Na semifinal da Conference. Então, tem umas coisas assim no futebol que hoje em dia é muito bizarro pensar, né? Bizarro. Cara, como é que foi ir até a Inglaterra, né? Conhecer o time? Eu vi no seu texto, né? Lá na página, né? Que você colocou muita emoção e eu sou escritor, né? Eu publiquei um livro recentemente, então eu consigo um pouco mensurar quando eu leio algo assim de muito sentimento. E eu acredito que para você, assim, eu confesso que meu sonho, assim, ainda é ver um jogo no estádio, cada um dos times que eu torço, só que como eu moro no Acre, eu acho que ir no Morumbi ainda é um sonho, assim, muito grande, porque eu tô muito longe do Morumbi. E é até bizarro, né, pensar nisso, né, tipo, você torce para um time que tá no mesmo país que o seu, mas é muito longe da sua cidade, né, que é o meu caso. Como é que foi, cara, ir até a Inglaterra, estar lá, viver algo que você já vive de forma distante, né, mas viver lá dentro do clube? Cara, chegar na Inglaterra, na primeira vez, em 2019, eu parecia que tava criança na Disney, olhava pra cima, tudo maravilhado, não acreditava no que tava vendo, e chorei na porta do estádio quando cheguei. Porque era meu sonho mesmo, era meu sonho de criança ir no Carroll Road. Eu sempre quis aquilo. E ver se concretizar com o clube me ajudando foi ainda mais satisfatório, porque ali foi o clube não satisfeito em me reconhecer, vamos dizer assim, como um torcedor oficial. Ele fez questão que eu fosse. E eles me fizeram conhecer o meu jogador favorito, que é o Grant Holt. Eu não tô em casa agora, mas eu tenho uma camisa que é da época, né? Que eu comprei na época. E ele autografou. Então eu tenho a camisa 9 do Holt com o autógrafo dele. E eu jamais imaginei que um dia isso fosse acontecer. E as coisas conspiraram muito a meu favor também. Pô, eu peguei a passagem mais barata da história de Londres e do Rio de Janeiro, da conexão, porque eu trabalhava numa operadora de turismo na época. Fazia comunicação lá de tudo.
era o tudólogo da operadora de turismo. Uhum. E aí, como era operadora de turismo, né, a operadora vende os pacotes para agência. E a agência vende para o público comum. Então, eu tinha um preço mais acessível para passagem aérea. Só que quando foi a minha vez de ver, aconteceu alguma coisa no dólar que despencou. E eu paguei, tipo, ida e volta para Londres, foi, tipo, 2.000 e poucos reais. Que na época era um absurdamente barato. Que hoje, então, é inimaginável. E, enfim, que foi maravilhoso, porque aí sobrou dinheiro que eu tinha juntado durante meses, não só para viagem, mas para eu poder até comprar um celular melhor, para poder levar na viagem. E aí, nessa viagem para Norte, quando eu cheguei, um amigo meu que eu fiz online, chamado Neil Hall, ele me buscou no aeroporto de Londres. Naquela época eu não tinha pensado em descer em Norwich, porque acho que ia sair mais caro, ou coisa assim. Tem aeroporto lá em Norwich. Ele me buscou de carro, de Londres até Norwich, 3 horas de carro. O que é bizarro, porque às vezes 3 horas você não saiu nem do seu estado aqui no Brasil, né? Então é muito bizarro essa coisa do país ser tão pequeno e o nosso ser continental, né? Eu tô em Iguaba, né, que é no Rio de Janeiro. Eu brinco que Londres, Norwich, de carro é tipo um Rio Iguaba, dependendo do trânsito. Quando eu chego em Norwich, e aí o Neil para o carro, né, e eu entro de frente para Norwich, tem um vídeo meu que eu tô assim, olhando pra cima, maravilhado, olho cheio d'água. Quando eu olho pra ele, eu vejo que ele tá me filmando. Eu não sabia. E aí eu estendo assim o cachecol e começo, finally! Nem sabia o que eu tava dizendo. Então ali tudo foi muito especial, foi muito conto de fadas. Eles falam que was meant to be, né? Era pra ser. Em resumo, eu conheci a cidade, as pessoas me paravam na rua, cara. Isso é muito bizarro. Na primeira vez que eu fui, as pessoas me paravam na rua. Tipo, cara, I'm just a little Brazilian. Eu só sou um brasileirinho aqui, pô. Eu só torço pro Norwich, eu não faço mais nada demais. Só que eles viam esse sentimento que eu tinha, né? E eu sempre tentei fazer da maneira mais sincera possível, porque é tudo que eu posso oferecer também. Não só pra pessoa brasileira que tá lendo, mas pro inglês também. Pra ele não achar que eu sou um interesseiro que tá tentando se dar bem em cima do clube também, né? Sei lá. E eles sentiam isso que você descreveu. Então não sei se era carisma, eu não sei, mas pra eles foi muito significativo. E o Norwich me proporcionou várias experiências só pra mim, vamos dizer assim. Fizeram um tour no estádio só comigo, me levaram pra conhecer o Grant Holt. Eu conheci a dona do time, Adélia. Eu conheci a mãe da Adélia, cara. Que aleatório. Quando acabou o jogo, eles me levaram pra um hall lá, uma sala gigantesca, um salão, né? Que ficam os principais que ficavam, né? Os principais investidores do clube na época da Adélia. E aí, tomei cerveja com o Tom Smith, que naquela altura estava cotado para ser o sucessor da Adélia, que ele é o sobrinho dela, se não me engano. Então, assim, foi uma coisa muito mágica. Que o Neil, que me acompanhou nessa história toda, ele falou pra mim, cara, esse é o melhor dia da minha vida como torcedor do Norwich. Porque eu nunca vivi algo assim. E se não fosse por você, eu, no caso, se não fosse por mim, ele não estaria ali vivendo aquilo também. E eu não sabia de nada. Também tava, sabe, foi tudo muito coisa de Deus, assim. A vida uniu todos esses fatores pra acontecer. E foi tudo muito corrido, assim. Foi uma semana numa correria. E aí, quando eu vou na segunda vez, já foi com planejamento. Aí eu fui preparado. Foram 5 anos me planejando bonitinho, não sei o quê. Ao longo da minha vida fui tentando empregos melhores também, então isso foi me ajudando. E aí, nessa segunda vez, eu já fui totalmente por minha conta. Mas ainda assim, cheguei lá na Inglaterra, às vezes ia almoçar, fazer alguma coisa, não pagava, os caras não deixavam pagar. E nessa segunda vez, aí eu levei camisa da comunidade brasileira para o máximo de gente que eu pude. Eu, de novo, fiz o tour no estádio. Só que, pra você ver como é que a vida também tem umas coisas que a gente não sabe explicar, né? Na época que eu fui, o Neil, que é esse meu amigo que me pegou em Londres, né? Ele tava desempregado. Ele tinha acabado... Na verdade, ele tava aposentado. Ele era fotógrafo da Marinha. E na segunda vez que eu vou, ele tá trabalhando no Norwich. Então ele tinha acesso ao estádio. Quais as chances? Né? É como se eu tivesse ido embora e falasse assim, Neil, tenta trabalhar no Norwich, que quando eu voltar, aí eu posso ir contigo de novo. Só faltou ter combinado isso. Então ele começa a trabalhar no clube e eu consigo entrar no estádio, eu faço o tour do estádio. Depois eu tirei foto em todos os lugares lá dentro. Fui no jogo, é claro, né? Quando tem o Global Canaries Events, né, que é esse dia do jogo, a gente entra no estádio, né? Esqueci de falar isso. Nas 2 vezes eu fiz isso. Aí você dá uma volta olímpica com a bandeira da comunidade e você é saudado, então não bate palma pra você, né? É quando você tá passando. E é muito legal porque quando eu passo, o Norwich tem uma música que é It's Just Like Watching Brazil, porque quando o Norwich tá ganhando algum jogo e jogando muita bola, goleando,
falando, eles falam que é como se estivesse vendo o Brasil jogar, que né, amarelo e verde, sendo que o norte é amarelo e verde no futebol primeiro que o Brasil, tem isso também. Então nessa brincadeira, e quando eu passava, as pessoas cantavam isso, né? Então foi muito maneiro, e nessa segunda vez eu pude fazer isso com outros membros da comunidade, o André, que mora na Inglaterra, foi com a gente, um abraço também pro André, não o André do Everton, outro André de Norwich, e era pro Francisco, também outro membro muito importante da nossa comunidade ter ido, mas ele teve alguns problemas pessoais, e aí ele teve que acabar adiando a viagem. Tenho certeza que quando ele for também ele vai ser extremamente bem recebido lá. Ganhei presente pra caramba, ganhei camisa do Gabriel Sara, que eu deixei com o André, ganhei camisa do Emiliano Marcondes, que ele tem mãe brasileira, ganhei a revistinha, né, de pré-jogo. Foi ano passado, né, que tu foi lá pela segunda vez? Foi esse ano, foi mês retrasado, foi em maio, cheguei lá no dia 1º de maio, e aí conheci a cidade toda de novo, fui no centro de treinamento do clube, que o Norwich tem um dos centros de treinamentos mais modernos da Inglaterra, é nível Premier League, né, nível Big Six de centro de treinamento, inclusive como o Norwich é mais afastado, é como se, por exemplo, o centro do futebol inglês fica em Londres, né, então vamos botar aí que geograficamente para comparar com o Brasil, é como se ficasse, sei lá, em São Paulo, e aí Norwich fica ali onde tá mais ou menos a Bahia, ou Pernambuco, tá lá em cima na diagonal do mapa, então é muito distante, e aí isso é uma desvantagem geográfica e comercial pro Norwich, porque os jogadores jovens com mais talento geralmente preferem ficar em Londres, porque tem melhor, os times de lá, né, tem melhor categoria de base, às vezes até, tipo, gente de Manchester perde pra Londres por conta disso. Então o que o Norwich fez? Investiu na categoria de base, e esse investimento foi até feito com os torcedores botaram dinheiro nisso também, e hoje o Norwich perde muito menos jogador por causa disso, agora tem um lugar nível Premier League para poder receber esses jovens, né, então eu fui lá, conheci isso também, andei pela cidade toda, foi perfeito de novo, né, foi perfeito de novo, e eu quero manter essa tradição, sabe, talvez de 5 em 5 anos porque a Libra tá complicada. Mas minha vontade é sempre fazer isso. Você tinha dito, né, que pô, é complicado porque aqui no Brasil a meta teria que ser o Morumbi primeiro, mas cara, eu tenho certeza que tu vai conseguir isso um dia, porque a gente acaba dando um jeito, cara. Futebol, às vezes ajuda a gente de maneiras que a gente nem sabe colocar em palavras. Quantas vezes uma vitória do teu time te alegrou no pior momento da tua vida, entendeu? Exato. Então, quando você percebe que não é qualquer coisa que você tá fazendo, você está indo fazer algo que realmente é importante pra sua vida, você dá um jeito, entendeu? É lógico, eu não tô falando para as pessoas deixarem de comer ou pagar a conta de luz, não é isso. Mas assim, quando for o momento vai acontecer, e eu tenho certeza que também vai ter momentos que o São Paulo pode acabar jogando perto de você, né? E aí você de alguma forma conseguir ver o São Paulo daí. Eu espero muito, de verdade, que você consiga e, né, faça bastante proveito da situação, e também em algum momento você também vai poder viajar à Europa aí pra conhecer os outros times em pessoa, né? Assim, cara, é isso que você falou. Time, velho, é uma coisa muito inexplicável, assim, muito... Eu, às vezes, me pego, assim, vendo o jogo de São Paulo, principalmente em Libertadores, que é o momento de mais êxtase, assim, quando eu assisto o jogo. E quando perde, o meu humor muda, assim, de uma forma visceral, assim, não é saudável, inclusive. Tipo assim, eu reconheço que é muito... É uma paixão, assim, muito grande, assim, que você tem por um time, né? O que é o time? É uma ideia, tá ligado? Se for filosofar, o time é o quê? O que é o São Paulo Futebol Clube? Aí você pode me dizer, é a instituição. Tá, mas o que é essa instituição? Instituição, assim, Ministério Público também é instituição. Sei lá, qualquer coisa também é uma instituição. Eu quero saber pra que a gente torce pra quem? Pros jogadores que estão lá. Mas os jogadores que estão lá vão embora daqui a pouco. Vai vir outros, sabe? Então é uma coisa assim que a gente não consegue nem explicar o que de fato é aquilo, o que representa aquilo, tá ligado? Eu lembro de um período do Everton muito ruim, quase cai, que inclusive o Richarlison salva a gente. Nas últimas 3 rodadas o Richarlison faz gols decisivos. E eu lembro de, mano, eu sou difícil de chorar, né? Eu não choro assim, mas eu lembro de quase chorar em ver ele salvando o Everton do rebaixamento. Que pra mim seria muito ruim. Assim, eu não sei o que é torcer para nenhum time na segunda divisão ainda. Então, qualquer time que eu torço cair para uma segunda divisão, vou saber agora o Atlético Acreano, né? Mas em qualquer time. Eu ia falar agora, Atlético tá vindo aí para aprendizado. Como aprendizado. Detalhe, segunda divisão do estadual, né?
Não é segunda divisão no cenário nacional. Eu ia ser uma dor muito grande, assim, ver um time cair. E por tudo isso que você falou, por isso que eu sei também, pela história que o Everton tem, assim, meu grande motivo de sorrir é quando o Everton ganha do Liverpool, né, que é o maior rival. E aí as pessoas, eu torço pro Barcelona também, né, e aí as pessoas, sei lá, o Real Madrid ganha a 28ª Champions. Aí os caras me zoaram, eu falei, cara, o Real Madrid pode ganhar 80 milhões de Champions. Não vai me afetar em porcaria nenhuma, eu vou continuar sendo o Barça, entendeu? O Real Madrid pode ganhar quantas Champions for, o Palmeiras pode ganhar quantas Libertadores for, eu vou continuar sendo São Paulo. O Rio Branco Futebol Clube, que é o maior time do estado do Acre, ele pode ganhar quantos campeonatos criando for, eu ainda vou ser Galo, entendeu? O Liverpool pode ganhar quantos Premier League for, eu sou Everton ainda. A Juventus, que é o time ridículo, pode ganhar quantos italianos for, Copa da Itália, Champions, eu ainda vou continuar sendo Viola, entendeu? Porque é isso, é a paixão que a gente sente, né? E é o sentimento que você tem também pelo Norte, né? É por isso que a gente tava falando no início, né? Quando a pessoa escolhe o time pelo troféu, ou sei lá, por algum jogador, e mesmo assim não se apaixonar de fato pelo time, em algum momento vai virar órfão, porque não se sustenta, entendeu? Eu lembro de uma galera, de alguns amigos meus, né, que começaram a torcer pro United por causa do CR7. Aí ele sai do United, e aí uma galera migra, e alguns ficaram no Manchester, né? Porque começaram a amar o time, entendeu? No teu caso com o Atlético Acreano, você tem uma coisa aí que eu acho que até falta no futebol, em geral, que é uma coisa mais de pertencimento, porque eu tenho certeza que você aí no estádio do Atlético Acreano vai ter acesso a coisas que eu no Maracanã e no jogo Flamengo não vou ter. Pô, eu tenho certeza que a diretoria do Atlético Acreano não deve ser impossível de chegar perto. Os jogadores devem olhar pra quem tá ali e dar uma atenção maior, talvez. Né? Não sei. Alguma coisa deve ter. O André, né, do André Everton, ele mora na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, e ele já foi a alguns jogos do Sampaio Corrêa do Rio. E ele me contando como é a atenção da diretoria do Sampaio com os torcedores, que os jogadores param na grade pra conversar com a galera. Isso é uma coisa que hoje no futebol, de forma geral, se a gente for analisar o todo, não existe mais, pô. Não existe. É raro demais. Então, tem um lado aí mais poético, né? Já que você gosta de escrever, uma coisa mais romântica do futebol, que você só consegue viver perto de casa, nesses times assim. Mas, apesar do Atlético ser azul e branco, e eu não gostaria de azul e branco, por motivos óbvios, quem não sabe, o Ipswich é o maior rival do Norte, o Ipswich é azul e branco. Eu torço muito aí pra que, nessa tua experiência de viver a Série B do Acreão, você tenha excelentes momentos aí com o Atlético, pra poder subir de divisão e ficar de vez, né, bater de frente com o Rio Branco. Com certeza, eu torço também. Eu perguntei isso pro André, quando ele veio aqui, mano, eu queria te perguntar também. Na verdade, eu vou dividir, vou fazer 3 perguntas, a gente vai centralizar no Norte, acho que fica mais legal. Eu queria que você me falasse, vamos fazer um 3-2-1, acho que fica melhor. 3 melhores jogos do Norte que você já viu, 2 maiores ídolos, e aí quando eu falo ídolos não é do Norte, mas seus, tá? Pessoal, porque o maior ídolo do Everton pra mim, por exemplo, é o Richarlison. Então, o maior ídolo dos 2 maiores ídolos pessoais e um título que você sonha em ver o Norte ganhar, título possível, tá? Não, óbvio que você queria uma Champions, né, que é o maior, mas sei lá, um título possível que você imaginaria ver o Norte ganhando, assim, mais próximo. Cara, os 3 maiores jogos eu elencaria como... Vou botar aí o Norte 2, Manchester United 0 em 2005, porque foi o jogo que me apresentou o clube. Em segundo, eu colocaria Norwich... Caramba, difícil, hein? Eu comecei a falar para ser mais fácil. Eu vou colocar aí Norwich 1, aliás, próximo ao 0, Norwich 1, porque foi fora de casa, foi o jogo do acesso, e esse jogo foi muito importante para a história do Norwich, porque concretizou o sucesso de uma estrutura de futebol no futebol inglês que hoje só existe, acho que no Norwich, que é um futebol sustentável e que consegue chegar na Premier League sem fazer loucuras financeiras ou vender a alma pros petróleos do Oriente e regimes ditatoriais do Oriente. O terceiro lugar aí, eu colocaria o Norwich vencendo... eu vou colocar, em homenagem ao seu Everton, vou colocar o Norwich 2-1 no Carrow Road contra o Everton. Eu acho que foi em 2012 ou 2013 esse jogo, tô em dúvida aqui, mas foi nos acréscimos a virada e foi um jogo muito marcante porque o Norwich tem essa coisa meio que mistura um pouco com o Flamengo, e aí quem é torcedor do Flamengo sabe do que eu tô falando, que é de uma parada meio que só acaba, não é o Ferg Time, que às vezes não dá certo, não é sempre, mas é meio que assim, tu não consegue desistir do jogo, e o Norwich tem muito disso, você acha que o Norwich vai virar o jogo, mesmo perdendo e tomando uma coça, do nada o Norwich vai e vira o jogo. Teve jogos excelentes que não entraram nessa lista, né, a campanha do Daniel Farke em 2019, que foi a campanha que eu vi, né,
Eu vou tirar o jogo do Everton. Tem um jogo que eu tenho que botar, que foi o primeiro jogo que eu vi no Carroll Road. Norwich 2, Sheffield Wednesday 2. Que o Vrancic faz um gol de falta lá, Petkovic no finzinho, nos 97 minutos. Caramba. Do segundo tempo. Ele faz um gol de falta. E aí era a gente subindo na pilastra do Carroll Road. Era a gente voando. Foi loucura, pandemônio no Carroll Road. E eu tava lá, eu vi. E foi o primeiro jogo que eu assisti no Carroll Road. Então acho que vai ser esse top 3 aí. Faz só essa correçãozinha. Porque tem que ter esse jogo. Mas não entraram na lista Norwich 4, Nottingham Forest 4. Norwich tava perdendo e aí empatou no finzinho. Norwich 4-3 contra o Millwall. O Norwich virou no finzinho também. As duas goleadas contra o Ipswich em 2010. Fora todos os outros jogos contra o Ipswich, que o Norwich sempre pisa nos caras, né? Tem final de playoff contra o Middlesbrough 2-0, que o Norwich ganha playoff. A semifinal desse mesmo, de 2015, né? Dos playoffs de 2015, que o Norwich ganha do Ipswich. Semifinal. Que semifinal, né? Quem esperava, né? Norwich e Ipswich na semifinal dos playoffs da Championship. Então tem muitos jogos marcantes que não entram aí, mas eu botei esses 3. O jogo que eu conheci o clube, contra o Manchester United em 2005, foi vitória. O empate contra o Sheffield Wednesday no Carroll Road, meu primeiro jogo no estádio. E a vitória aí do Norwich contra quem mesmo que eu falei? Esqueci. Enfim, e o outro jogo aí que quem tá ouvindo já ouviu. E agora deu branco pra mim. Mas enfim, se eu esqueci, pode ser qualquer um desses que eu falei também, que se encaixa perfeitamente. A vitória do Norwich contra o Portsmouth, fora de casa. O jogo do acesso que premiou todo o trabalho da Adélia como dona do clube. Então esses 3. Ídolos do Norwich. Era isso, né? Ídolos do Norwich, e qual era a outra coisa? Exato. Título provável que você mais quer ganhar. Bom, ídolos do Norwich. Eu coloco o Grant Holt, porque esse cara me ajudou muito a ser torcedor do Norwich. O que eu comemorei de gol dele, ele era capitão também do time, exemplo de liderança, ele representava muito o Norwich dentro de campo. E um outro cara também que eu acho que, assim, poucos jogadores eu vi honrar tanto a camisa do clube. E olha que ele é um cara frião, assim, né? Até porque de onde ele vem é um país frio também. Que é o Timo Pukki, que ele se tornou o 4º maior artilheiro do Norwich, e eu vi essa história acontecer, né? Não que eu não tenha visto o Holt, eu vi o Holt a história toda, mas o Holt não chegou a esse nível de gols, né? E o Pukki, ele fez gols e golaços, né? Gols decisivos em nível Premier League, né? O Holt fez muitos gols, golaços decisivos, mas muito em nível Championship. As temporadas do Pukki na Premier League foram melhores do que a do Holt na Premier League, mas ainda assim, eu coloco eles dois no mesmo nível, assim, sabe? E o Pukki era um cara que corria o campo inteiro. Às vezes o Norwich precisando de voltar no contra-ataque, o Pukki corria o campo inteiro e desarmava, voltava para ataque. Era um cara que se entregava demais. Ele é uma pessoa fria, assim, sem expressão, mas que honrou muito a camisa do Norwich. E eu sou muito grato por ter visto o Timo Pukki e Grant Holt jogando no Norwich, em épocas diferentes, em décadas diferentes, mas muito gratificante. E o título que eu quero muito ver, vou dizer 2, nível nacional, o FA Cup. Quero muito que o Norwich ganhe uma FA Cup. E eu quero muito que o Norwich ganhe uma Europa League. A Conference é mais viável, mas antes dela existir, eu sempre quis ver o Norwich ganhar uma Europa League. E eu acho que ganhando a FA Cup pode ser um caminho para isso. Eu acho que se o Norwich chegar no nível que dê para ganhar uma FA Cup, é porque o time já tá num nível técnico que dá para já sonhar com um campeonato europeu, entendeu? Mesmo que seja de menor porte. Da hora. Lucas, muito obrigado, mano. Foi muito bom trocar essa ideia com você. Muito bom te conhecer, muito bom. Demorou um pouquinho pra gente conseguir marcar a gravação, mas até que rolou, até que deu certo. Muito feliz também ouvir a tua história com o time. Eu me identifico muito com o futebol. Acho que futebol é uma das coisas mais fascinantes assim, do mundo. Eu namoro hoje com uma pessoa que é muito racional, então às vezes eu consigo perceber o tamanho que eu gosto de futebol quando eu olho pra ela e vejo que ela gosta zero, assim. E eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço pra quem quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. E como todo bate-papo, a conversa vai pra onde tem que ir. E então fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite e ao André por ter feito você ter ideia do convite. Fico feliz aí que você tenha gostado da história. Se deixar, a gente fica 85 horas aqui, porque eu sou um tagarela. Eu falo muito e eu gosto de contar nos detalhes. Então, é muita coisa pra falar mesmo. E eu falo com maior amor possível, porque o Norwich faz parte da minha vida, e aí talvez é uma pergunta que você fez, mas eu tô levando pro lado pessoal. Que assim, se não fosse pelo Norwich, eu não teria aprendido inglês. Se eu não tivesse aprendido inglês, talvez eu não teria tido alguns empregos que eu tive. E aí, se eu não fizesse conteúdo
pra comunidade que eu criei, do Norwich, e não teria aprendido algumas coisas que hoje me deram suporte para trabalhar. Então é uma coisa que vai ligando a minha vida diretamente, né? Então o Norwich e minha vida conversam, não só no futebol, né? E eu tô pra lançar nas redes sociais, vai demorar. Não, eu prometi uma vez, me ferrei. É aí que eu não fiz mesmo. Mas eu vou tentar, o quanto antes, publicar os vlogs que eu fiz lá, nessa minha última visita ao Norwich, em maio de 2025, pra galera poder ver um pouco do que eu vivi e tentar passar um pouco mais dessa sensação, ir além do texto, né? Mas, de qualquer forma, eu também só quero agradecer a todos da comunidade brasileira do Norwich, todo mundo que segue nas redes sociais, de alguma forma ajuda comentando, compartilhando, meus amigos da minha vida, assim, né? E minha família também, que sempre souberam, né, desse meu sonho maluco, nunca botaram empecilho, sempre foram apoiando, né, essa loucura que foi ir na primeira vez sozinho, na cara e coragem, na segunda vez mais organizadinho. E se eu fosse deixar um recado geral, assim, pra galera que tá ouvindo, é só dizer que, pô, cara, se tu tem o sonho de fazer alguma parada, se você gosta de alguma coisa, é o clichê máximo do que eu estou dizendo, né? Parece discurso do Ayrton Senna. Mas, seja de onde você for, seja de qualquer classe que você seja, cara, acredita, junta dinheiro, junta força, junta tempo, junta o que for pro que você precisa fazer, que você vai conseguir. E eu não tô falando só de futebol, não, tô falando de qualquer coisa que você queira fazer, porque eu acho que se a vida tem um sentido, o sentido da vida é a gente ser feliz. E aí a gente tem que lutar pela nossa felicidade. De alguma forma. Dentro da lei, claro, né? Claro. Dentro da lei, vamos lutar pela nossa felicidade e concretizar isso aí, que Papai do Céu vai ficar feliz, que a gente vai estar feliz também. É isso. Fechou? É isso, mano. Fechou. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo espaço, cara. Tamo junto.